Um documentário é um vídeo ou filme de não ficção que aborda assuntos reais, pessoas, eventos ou questões. Alguns documentários nos fornecem informações educativas sobre coisas pouco conhecidas. Outros contam histórias detalhadas de pessoas importantes ou eventos. Ainda há outros que tentam persuadir o público a concordar com determinado ponto de vista. Resumindo, é o ato de documentar algo. Os irmãos Lumière criaram o primeiro documentário chamado A Saída dos Operários da Fábrica, em 1895, que simplesmente mostrava operários saindo da fábrica da família Lumière. Bom, eu não costumo assistir muitos documentários, porém quando faço, eles geralmente são sobre guerras ou algo do tipo. Um que me marcou bastante foi um chamado 5 Câmeras Quebradas, que se passou em Israel, numa cidade chamada Cisjordânia. Lá o governo israelense, com a desculpa de que era para proteção, implantou um muro atravessando a cidade, só que na verdade o intuito era tomar as posses dos judeus israelitas. Até que um agricultor, ele simplesmente pegou uma câmera e começou a incentivar protestos pacifistas. Eu acho que esse foi um dos que mais me marcou, até porque ter sido um fato que alcançou grande público quando aconteceu. Sim, cara. Eu não sou muito de assistir documentário, vou falar pra você, não sou muito de assistir. Só que quando se trata de um assunto que eu gosto, aí eu consigo fazer. Por exemplo, eu assisti um chamado Free to Play, que a empresa que fez foi a Valve, é uma empresa de jogos, que contava a história do Mundial de Dota 2, o primeiro Mundial da história do Dota 2, que surpreendeu todo mundo com uma premiação de R$1 milhão. Aquilo todo mundo foi à loucura, e a melhor coisa do documentário é que o foco não é no jogo em si, e sim nas pessoas que estavam disputando aquele campeonato, porque era uma coisa surpreendentemente nova, e então foi uma coisa que ficou muito bem feita, bem legal, eu gostei bastante. Bom, um documentário que me marcou pra caramba foi o Fiel do Corinthians, que fala quando o Corinthians caiu pra segunda divisão e depois voltou pra primeira divisão, e tem relatos de jogadores, torcedores, uma torcedora que teve câncer na época que o Corinthians caiu, e ela é mesmo assim em todos os jogos. E assistindo esse documentário eu chorei bastante, porque eu, como corintiano nato, me emocionei bastante. Eu comecei a dar aula de rádio e TV, na verdade foi por acaso, né? Eu trabalhei 9 anos no Senac, entrei lá como office boy, e o Senac é uma instituição de educação que forma profissionais em diversas áreas do conhecimento. E lá sempre eu tinha a oportunidade de trabalhar com profissionais de diversas áreas, professores, monitores, instrutores. E a grande questão que tinha, depois que eu saí, que eu fui trabalhar na televisão, em outras áreas, o Senac me convidou para voltar e dar aula na área de televisão. E assim foi muito engraçado, porque eu não me via no começo dando aula, e depois eu me apaixonei exatamente por dar aula daquilo que eu gosto de fazer, né? Daquilo que está relacionado especificamente à área. Eu amo a sala de aula, eu gosto muito de dar aula das disciplinas que eu gosto, que eu conheço, daquilo que eu saiba, de contar história, de ajudar a compreender, porque dar aula é uma renovação, você aprende com os alunos o tempo todo, te obriga a você estar atualizado, né, se manter informado sobre novas questões, tecnologias, sobre novas tendências de mercado, então é uma oportunidade de se atualizar. Então eu tenho uma verdadeira paixão de dar aula. O documentário carrega a bandeira do prestígio, totalmente contrário à ficção. O documentário é a verdade. Documentar é isso, retratar a vida.